Essa é a temática do nosso mês, abordando a questão da educação, abordando a questão da gestação. E vamos falar um tanto quanto sobre isso. E no final do mês nós teremos a biografia, a recordação de um educador, né, que é João de Deus. Então, quando nós falamos em educação, as nossas atenções dirigem-se mais frequentemente para a educação na infância, a educação da criança. E Allan Kardec teve esse cuidado, levando até a apreciação dos espíritos superiores essa questão, abordando a infância, quando ele perguntou que importância teria para o espírito encarnado o período da infância. Por que nós já não nascemos adultos? Porque de todos os seres vivos, o ser humano é aquele que tem a infância mais extensa, que mais precisa de cuidados e atenções. Então Kardec colocou isso aos espíritos superiores e eles responderam, né, dizendo que encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar o espírito, durante esse período, que período? O da infância, é mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, nessa resposta, nós observamos o cuidado que Allan Kardec teve de poder observar como que seria importante para o espírito passar pela fase da infância. Cada um de nós tem uma experiência do seu tempo de meninice, de infância, de criança, e tem naturalmente uma recordação muito grande dos valores, dos conceitos, do aprendizado que o pai, a mãe, o avô, a avó, a madrinha, o familiar mais próximo, encarregado da sua educação, lhe deixou. Porque a criança, como os próprios espíritos superiores aqui apresentam, é mais acessível. A criança tem uma capacidade de aprendizado muito grande e nós não podemos desprezar isso. E nessa resposta, os espíritos também dão uma chamada de atenção nos pais, no pai, na mãe e todos aqueles que são incumbidos de educar as crianças. E a nossa questão hoje, né, é falarmos assim, bem, se já sabemos, e os espíritos superiores nos explicam bem isso, que a educação é importante na infância, poderíamos falar de educação na gestação? A princípio, naqueles 9 meses de gestação, alguns mais precocemente, né, estão saindo da barriga cada vez mais cedo, com 7 meses, 8, 6. Né? Cansamos de ver aí prematuros, né, a vingarem, a nos darem aí lições de vida fantásticas. Seria de perguntar, na gravidez, na gestação, nós é possível educar esse filho? É possível educar esse neto? É possível educar esse espírito que vai renascer? Ainda quando ele está dentro, né, da barriga da mamãe? Então Kardec, né, que teve esse cuidado, nós vamos encontrar numa obra muito interessante, que é Desafios da Educação, em que o espírito Camilo, através do médium Raul Teixeira, vai nos trazendo aqui algumas perguntas sobre essa parte da nossa vida, né? Poderíamos dizer que a educação efetiva do espírito encarnante começa na gestação? Esses 9 meses podem ser aproveitados para o espírito ser educado ou começar o seu processo de educação, não termos que esperar 9 meses para começar a educá-lo? E os espíritos, e no Camilo, aqui no caso é Camilo, Camilo responde que será inegável, não se pode negar, né, a constatação de que a vida psíquica e comportamental dela, referindo-se à mãe,
muita influência terá sobre o feto. Resposta da espiritualidade superior aqui através de Camilo. Tem uma influência muito grande. E veja bem que ele chama a atenção sobre a vida psíquica, e aí todos nós, né, vamos perguntar assim, como é que terá sido a vida psíquica da minha mãe quando eu estava dentro da barriga dela, né? Será que ela estava feliz? Será que ela estava triste? Será que ela estava deprimida? Será que ela estava desanimada? Será que ela estava pensando em suicídio? Será que ela estava pensando em aborto? Será que ela estava pensando, né, que estava chegando o descendente, que estava concretizando o seu sonho da maternidade? Né? Vida psíquica e comportamental. A maneira pelo qual a mãe aí adota a sua atitude, seja em relação ao espírito que vai renascer, né? Seja em relação a ela própria, né? Como é que ela, qual o primeiro tipo de preocupação, não é? Qual a primeira ideia que lhe vem à cabeça? E Camilo continua dizendo, daí natural será pensar que se o reencarnante está recebendo os impulsos mentais, não é só o sangue que chega pelo cordão umbilical, impulsos mentais. E as reações biológicas da genitora, a mãe, isso significará muito no processo de desenvolvimento geral da criança. Então, a educação aqui efetiva do espírito, podemos dizer que do ponto de vista espiritual começa na gestação. Começa ainda quando nós estamos dentro do útero, né? Já começamos a receber essas vibrações psíquicas do estado, né? Em que a mulher se vê ali naquele momento de concepção e também do seu próprio comportamento, porque aquilo também vai interferir demasiadamente, vai ter muita influência sobre o feto, né? Então pode-se dizer que a educação efetiva do espírito começa na gestação, porque tem muita influência. Alguns poderiam até perguntar aqui, fazer um adendo assim, olha só, o senhor falou da mãe e o pai, né? Será que a vida psíquica do pai e o comportamento do pai em relação a esse espírito que está reencarnando, será que terá muita influência? Vai ter muita influência também. Porque às vezes há muitos pensamentos de que julgarem que isso é um problema da mulher, que isso é uma questão da mulher, né? Já fiz a minha parte, já está grávida, pronto, agora é esperar o bebê vir cá para fora, né? Não é assim apenas. O mundo mental do pai, o mundo comportamental do pai, também tem muita influência na vida psíquica do feto, mesmo que esse espírito não esteja dentro da barriga do pai, falando assim bem claramente para a gente poder perceber, né? E nós vamos ver aqui que há mais um certo aprofundar dessa questão. Então, muita influência tem sobre o feto. Depois, né? Qual a importância em termos emocionais e psicológicos do período de gestação para o espírito que vai encarnar? Qual é a importância em termos emocional, aquilo, tá, que o espírito emocionalmente vai sentindo e vai acompanhando, e em termos psicológicos, nesse período, nesses 9 meses ou menos, né, em que o espírito encontra-se ali consolidando a sua reencarnação? Responde Camilo, dizendo que necessita readaptar-se pouco a pouco aos processos biológicos, psicológicos e emocionais do meio para o qual é levado, a fim de que não lhe ocorram desnecessários choques ou traumatismo. O espírito que vai reencarnar, ele percebe-se de tudo aquilo que está ocorrendo na sua volta. Não são apenas as alterações hormonais, as alterações dos eventuais medicamentos que a mãe precisa tomar, não.
O espírito precisa se readaptar. Mas se readaptar o quê? Que readaptação é essa? Se num outro contexto pensarmos assim, do ponto de vista espiritual, custa mais o quê? Morrer ou nascer? Nós, né, que estamos renascidos no corpo físico, vamos dizer assim, custa mais morrer. Eles que estão do lado de lá, dizem-nos que custa muito mais renascer do que desencarnar, do que morrer. Dizem eles que quando a gente vai reencarnar, quando a gente renasce, a gente volta para uma prisão. Estamos presos ao corpo físico, à matéria. Quando a gente morre, quando a gente desencarna, deixa a carne, a gente volta para o nosso mundo real, porque é de lá que nós viemos. Se é de lá que nós viemos, reencarnamos, desencarnamos, voltamos ao mundo espiritual. Passado algum tempo, reencarnamos outra vez. Desencarnamos, voltamos ao mundo espiritual. Ao que o Espiritismo chama isso, né, o processo de reencarnação, vidas sucessivas, palingenesia. Vamos encontrar isso até com outras terminologias, conforme aqueles que abordam a questão da reencarnação. Então, o espírito que está voltando, ele precisa se readaptar. Às vezes, o espírito sabe que vai ter uma vida difícil. Vai, às vezes, reencarnar, por exemplo, no ambiente de um bairro de lata, e ele sabe que ele tem a tendência à preguiça, ao roubo. Às vezes ele sabe que vai reencarnar com uma deficiência física, ele sabe que é uma prova muito difícil. Às vezes ocorre que esse espírito, ele recusa-se a renascer. E aí o que acontece? Existe o aborto, muitas das vezes espontâneo. Às vezes a mulher fica muito triste, porque muito quer ser mãe, faz tratamento, se esforça, alcança a gravidez, aborta. Tenta outra vez, alcança, aborta. E às vezes ela fica triste. Não é um problema dela. Às vezes é um problema do espírito que está para renascer. Às vezes é um problema da mamãe e do papá, né? Porque às vezes a mulher, ao ficar grávida, ela tem aquela atitude de que é uma gravidez não desejada. Não é o momento, eu estou numa fase boa do trabalho, não posso perder esse emprego, né? Agora que me surgiu essa viagem, que eu vou ter que... E às vezes o bebê está recebendo isso tudo, percebe? Então ocorre que o espírito precisa, né, em termos emocionais e psicológicos, desses meses para poder readaptar-se. Então, como diz aqui, processo biológico, processo psicológico e emocional. Alguns espíritos reencarnam com muito medo. Eu não sabia disso. É verdade. Há espíritos que, às vezes, dialogando com eles nas reuniões mediúnicas, eles às vezes nos pedem, por favor, rezem por mim, para que eu consiga, para que eu não desista. Recordo uma vez, um espírito, que ele vinha com uma aprovação de reencarnar com um problema cardíaco. Por que ele vinha com problema cardíaco? Era aquele bebê que vinha com problema cardíaco. Porque ele tinha, numa vida anterior, por desgosto de amor, se suicidado. Então ele trazia aquela lesão, né? Então ele saberia que ele iria reencarnar com aquela problemática cardíaca. Quanta cardiopatia congênita a gente encontra por aí, né? Fala assim, meu Deus, esses genes dão as voltas e de vez em quando aparece aquele problema. Mas é. Então esse espírito, né, aquela que ele recebe como mãe, engravida, e ela já era espírito e fica muito triste, porque estava perdendo o bebê, estava com ameaça de aborto, então ficou internada, recebendo passe. Eu não quero perder o bebê, eu não quero... Mas o espírito tinha desistido daquele momento. Passado 1 ano e meio depois, ela volta a engravidar e ele volta. Vocês vão perguntar assim, voltou com probleminha cardíaco? Voltou. Era expiatório, era kármico.
reencarnou com aquela problemática cardíaca. Então, é uma readaptação para o espírito, aqueles 9 meses de gravidez, em que vai sentindo as alterações biológicas, às vezes aquele pensamento, né, da mulher, mas vai estragar o meu corpo, né, porque eu vou ficar assim, porque eu vou ficar assada, não era agora desse momento de eu engravidar, um bebê dá tanto trabalho, o que não dá trabalho, não é? A gente quando fica velho, na medida em que vai perdendo a autonomia, também vai dando trabalho. Também vamos, né? Também vamos dando trabalho. Às vezes temos o mérito espiritual, ou às vezes temos a lucidez de alcançarmos 70, 80, 90 anos de idade, frescos e leves, tomando banho por nossa conta, fazendo a comida por nossa conta, cuidamos da planta, da horta, da casa, do marido, dos netos e tudo. Às vezes não, né? Então é um período de readaptação. Mas, ainda dentro da gestação, ocorre muitas vezes briga entre o papai e a mamãe, marido e mulher, não é? Eu queria tanto esse filho, mas eu não queria agora, né? Tinha que deixar para o ano, né? Agora não é o momento, agora que a gente tem a despesa da casa, não dá, imagina, criança gasta tanto, né? Então, que atitude comportamental deve manter o casal no período da gestação? As brigas e os desentendimentos podem afetar o processo educativo da entidade que está encarnando, do espírito que está voltando? Responde-nos Camilo. Todas as ocorrências felizes ou não que se desenvolvem no ambiente da gestante terão incidência sobre o reencarnante. Então, o que a gente deve evitar, né? Devemos evitar conflitos nessa altura. Se possível, evitar, né? Se não for possível evitar, tentar minimizá-los. Às vezes não dá para evitar, mas minimizá-los. Não é assim? Isso às vezes ocorre numa quantidade grande de casais, né? E é um período em que o espírito está recebendo esse tipo de vibração. Às vezes, conflitos, né? Do pai questionar a paternidade, não sei se é meu filho, vamos ter que fazer o exame do DNA, vamos ter que ver isso, né? Depois que o exame sair, mas depois que o exame sair, a gestação já acabou. Como é que fica? Não é assim? E conhecemos casos, né, em que vamos acompanhando situações desse foro, em que o espírito reencarnado provavelmente vai estar envolvido em quê? Em dúvida, em insegurança, em medos, em receios. Não é assim? Imaginemos hoje, né, adultos já formados, e dizermos assim, bem, olha, temos que ver se seu pai é seu pai mesmo. Temos que ver se... Imagina a instabilidade que isso vai criar em nós, né? Agora, você imagina um espírito que está reencarnando, que está com receio, né, de voltar ao mundo corporal, sofrendo tudo isso. Então, todas as ocorrências felizes ou não que se desenvolvem no ambiente terão incidência sobre o reencarnante. Aquelas coisas lindas, né, que a gente compra uma mantinha para oferecer, né, em que a gente compra um sapatinho, em que a gente vai oferecer uma coisinha para o enxoval. Isso é maravilhoso para o espírito que está voltando. Ele já começa a receber aquelas vibrações de ser amado, de ser querido naquele momento. Isso é ótimo, né? Uma briga, um conflito é desagradável. E aí prosseguem, né, ainda nos desafios da educação, em toda a fase da gestação. O espírito reencarnante é passível de sofrer influências educativas, ou seja, aqui é colocado novamente para o espírito Camilo, se é possível educarmos o espírito que vai renascer ainda no momento em que ele está na gestação.
Resposta de Camilo: sim, a mãe pode iniciar o processo educacional do seu filho, de modo desajustado ou feliz. Ele vai dando aqui, né? Estando ele ainda no ventre, pelos tipos de vida que escolha, pelos hábitos sociais e alimentares que adote, enfim, pelas descargas de vida ou de morte que faça incidir sobre seu filhinho. Dá para poder educar quando eles estão na barriga. Esse processo educacional vai muito, como diz aqui, processo desajustado ou feliz, pelos tipos de vida que a mãe escolha. Há mães que são muito cuidadosas com a alimentação, né? Vai se abordar mais à frente, isso é colocado para Camilo, como é que fica a mulher que fuma e que de repente sabe que está grávida, a questão do tabagismo, ou aquela que é usuária de drogas e sabe que está grávida, ou que habitualmente consome alcoólicos, como é que fica a situação do espírito? Então esses hábitos sociais, esses hábitos alimentares, às vezes era uma mamã que tinha problema de bulimia, né? Comia e vomitava, aquela mania, aquela cisma com a questão da sua aparência física, da sua forma física. Às vezes aquela mamã que teve um problema de anorexia, às vezes aquela mamã que tem um problema de depressão. Tem mulheres que às vezes estão deprimidas, ficam grávidas, melhoram da depressão. Outras às vezes estão bem, ficam grávidas, deprimem. Por quê? Porque a gravidez é um processo de transe entre o psiquismo da mãe e o psiquismo do espírito reencarnante. É um transe? Alguns estudiosos dizem que é o transe mediúnico mais prolongado, porque dura 9 meses. Quando você atende um espírito sofredor, o médium recebe um espírito sofredor e você conversa com esse espírito sofredor, o diálogo dura 15 minutos, em geral. Agora você imagina 9 meses, aquele trânsito de ligação entre o psiquismo da mãe e o psiquismo do bebê. E a influência aí do psiquismo do pai também tem influência. Mesmo que o pai diga assim, mas olha, eu estou fora, hein? Eu não quero saber de compromissos. Mesmo assim, porque ele está assumindo compromisso com a vida, com as leis de Deus. Ele vai abandonar um filho aqui e a vida vai lhe fazer reencontrar lá na frente. Vê como é que o Espiritismo nos responsabiliza diante da vida. Não nos condena, não nos diz que somos culpados, mas nos responsabiliza. Às vezes aquele pai arruma um filho aqui, larga, arruma um filho ali, abandona, arruma um filho, depois deixa. Às vezes é aquele espírito que vai reencarnar sem pai. Ou que ele renasce e o pai desencarna logo depois. Ou ele renasce e alguém pega o pai e a mãe entrega numa instituição e ele vai ser cuidado por estranhos. Lei de causa e efeito. Então, os hábitos que aqui a mamã tem, hábito social, hábito alimentar. Há mulheres que às vezes são chamadas a atenção logo no início da gravidez. Atenção ao peso. Nada de muito sal. Não abuse nas doçuras. E elas são rigorosas, metódicas. Outras, às vezes, só quando o médico berra. Assim, pro mês que vem, pro mês que vem. Vamos ver. Então, essas descargas de vida, e ponha-se aqui, né, as descargas de morte, vai incidir sobre o filhinho. Quando o psiquismo do casal, ou de um ou de outro, pensa na questão do aborto, por exemplo, ou mesmo planifique, né, a organização desse ato, o espírito recebe essa vibração antes mesmo do próprio aborto ser consumado, quando isso chega a essa questão. Né? Essa influência educativa, o espírito está ali recebendo gradativamente. Mas prosseguimos aqui a nossa abordagem da educação e da gestação.
A mãe deve dialogar frequentemente com o reencarnante ainda no ventre, né? Acariciando-o, né? Qual a vantagem dessa atitude? A mulher que passa a mão na barriga e diz: ah, meu filho, ah, minha filha, eu estou te esperando há tanto tempo, né? Você é o sonho da minha vida, né? Ah, eu estou tão alegre. Os papais também podem fazer isso, botar a mão na barriga e conversar com o bebê. Às vezes acontece quando os pais fazem isso, a mãe, o bebê vem de lá e toca, e sente-se o movimento nas mãos. Ah, eu nunca fiz isso. Para a próxima, faça. Próximo neném que tiver em casa, faça. Converse com ele, converse com ela, põe a mão na barriga, experimente. E comece a conversar. Que bom que você está voltando. Como que eu te amo. Como você é importante da minha vida. Eu não sei se você é uma menina, eu não sei se você é um menino, não interessa. Eu já te amo desde agora. E daqui a pouco você sente de lá a resposta. Fantástico, fantástico. Então, a mãe deve dialogar, acariciando. Qual a vantagem dessa atitude? Olha o que o Camilo diz. Os reencarnantes recebem essas emissões de ternura como mensagens de boas-vindas. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo à Terra, seja bem-vindo à vida terrena. O que lhes facilita bom desempenho durante a gestação, né? E também mais à frente, Camilo também chama atenção. O oposto, lamentavelmente, também ocorre, né? As contrariedades, as chatices, né? Às vezes algumas mulheres ficam muito aborrecidas porque precisam trabalhar, mas estão grávidas, e aí querem correr e despachar tudo para o trabalho, para depois sobrar mais tempo, e não sobra mais tempo para o bebê. Conflitos. Assim? Então, isso também ou aqueles que pensam, né, que só depois que o bebê está cá fora que a gente vai começar a educar, ou vai lhe dar atenção. Já pode começar muito antes. Aqui, prosseguindo, a questão da mãe solteira, né? Isso foi colocado, a espiritualidade superior. Como é que fica a situação da mãe solteira, né? A que atitude deve ter a mãe solteira perante a reencarnação do futuro filho, né? A criança poderá se desenvolver sem sequelas morais, né? Isso dá-nos bem o que pensar, né? Que atitude deve ter a mãe solteira, né, perante a reencarnação do futuro filho? É muito interessante a gente observar também ao longo de cerca aí de uns 14 anos já, o pessoal que trabalha aqui na casa com enxoval de bebê, que aborda as mamãs que vão chegando e tudo, falando dos seus filhinhos, falando da sua gravidez. É muito interessante, né? Cada um tem uma história, né? Às vezes a mulher gestante aparece aqui com um companheiro, às vezes com o marido, às vezes sem ele, né? Mas a mãe sempre vem, né? A mãe sempre aparece, né? E é muito interessante como cada uma delas vai abordando. E a questão que foi colocada a Camila é isso: se a criança pode desenvolver sem sequelas morais. Então, responde Camila assim: mãe é sempre mãe, casada ou solteira. Não precisava dizer mais nada, né? Os espíritos superiores, eles têm uma capacidade de síntese, né? Uma capacidade de observação profunda. Mãe é sempre mãe, casada ou solteira. E diz que a mãe solteira, quando não possa contar com as atenções e o apoio do pai do seu filho, deve encher-se de coragem e de confiança na assistência de Deus e, sem desesperos, procurar apoio e auxílio nos corações familiares, nas almas amigas que existem em todo lugar. É a questão que é colocada a espiritualidade superior
como é que fica, né? Porque existe a insegurança que às vezes o próprio processo da gestação ocorre para algumas mulheres. Existe a insegurança de às vezes sentir-se sozinha, abandonada, né? Esquecida, marginalizada, né? E isso o espírito naturalmente sente também. Então, a questão que ele acrescenta, segundo, se pode desenvolver sem sequelas morais, vai depender também do espírito que está reencarnante. Porque às vezes o espírito que está voltando é um espírito muito maduro, é um espírito muito firme no seu ideal, no seu objetivo de vida, na reencarnação. É um espírito que às vezes ele sabe que ele precisa passar por aquela expiação de ter um pai que não assumiu a sua paternidade. Isso tudo são coisas que nós trabalhamos antes da reencarnação. Às vezes encontramos pessoas revoltadas, porque eu não tive pai, meu pai me abandonou, minha mãe não me quis, entregou para uma instituição, né? E às vezes são compromissos da alma. São compromissos da alma. Às vezes ocorre que esse pai ou essa mãe que não assume a sua paternidade, não assume a sua maternidade, que Camilo chama atenção depois, numa parte do livro, dizendo que independente, aí podem ser mães casadas ou mães solteiras, ninguém está livre de poder ter uma problemática desse tipo. Mas às vezes esse pai que abandonou seus compromissos, essa mãe que abandona os seus compromissos, às vezes reencarna com problema de esterilidade. Numa vida futura, quer ser mãe, não consegue. Quer ser pai, não consegue. E às vezes assistimos com assistência médica que tem aí hoje, né? Os casais fartam-se de fazer exame, não tem nada. Entretanto, não conseguem alcançar a gravidez desejada. Aonde que nós vamos encontrar explicação para isso? Na doutrina espírita. Trazendo-nos, falando-nos da nossa responsabilidade diante da vida, o quanto que nós podemos semear de luz e de esperança no mundo e para nós próprios. Para nós próprios. Nos coloca mais responsáveis. Então, às vezes, a família coloca na rua, às vezes a família abandona, né? Hoje nós vamos assistindo um pouco mais de tolerância em algumas famílias nesse sentido, né? E como Camilo pede aqui, né? Encher-se de coragem e confiança na assistência de Deus. E sem desespero, procurar apoio e auxílio nos corações familiares, nas almas amigas, que existem em todo lugar, né? Existem em todo lugar. Do ponto de vista espiritual, o trabalho, por exemplo, do enxoval de bebê que nós fazemos aqui na casa, um grupo de senhoras que se reúne de 15 em 15 dias. Esse trabalho atenua, reduz, minimiza a carência material de uma mãe com dificuldades ter a possibilidade de ter um enxoval do seu bebê. Mas do ponto de vista espiritual mais profundo, para nós é uma alegria permitir que um espírito consiga concretizar o seu processo de reencarnação. É muito alegre, muito feliz para a gente, né? Hoje a primeira criança que recebeu hoje é adolescente já. 15, 16 anos já. Que consequências podem advir para o reencarnante quando sua mãe é viciada no uso de tabaco, alcoólicos ou de outras drogas? Acontece. Então, responde Camilo, no caso da mãe dependente, a situação se mostra mais grave. Por quê? Porque o bebê vai nascer com sinais do uso, do consumo que essa mamã faça de álcool, de tabaco, de droga, de qualquer que seja a sua natureza. Às vezes casos tão graves que tem que se tratar a abstinência no bebê. Enquanto a mãe consome grávida, o bebê também vai recebendo
uma quantidadezinha de droga através do sangue. Quando tacar fora, o bebê fica abstinente. Ah, eu não sabia disso. Fica. Faz uma crise de abstinência da droga que a mamãe usava. Então, às vezes, tem que se tratar o bebê, porque corre risco de vida. Entretanto, há mulheres que, ao saber que estão grávidas, a mulher renuncia a todos os vícios. Milagre da vida, né? Algumas que, em ficando grávidas, fazendo uso de alcoólicos, de tabaco, largam na mesma altura, deixam do dia para a noite, né? Conseguem. Isso é o quê? É a força de vontade. Porque a pessoa é um exercício de altruísmo. Porque no egoísmo eu penso em mim. Ah, eu não consigo, eu não posso. No altruísmo eu penso no outro. Não, é meu filho. Não, é minha filha. Vou fazer isso por ele, vou fazer isso por ela. Então, olha, é uma oportunidade de se renunciar, de se abdicar aí desses vícios. E na última questão que se colocou a Camilo, entre as várias, né, na obra nós encontramos mais questões alusivas à educação. Aqui eu só peguei um trechinho alusivo à gravidez, e só a gravidez já viu o que temos aqui, né? Então, qual deve ser o comportamento dos pais perante o filho que nasce portando deficiências físicas e mentais, né? E nesse caso, né, hoje em dia, na medida em que a ciência médica evoluiu, em que se faz análise daquele tipo, em que se faz os exames, né, conforme os protocolos, vai se fazer as ecografias e tudo mais. Ou seja, num ambiente desse, né, nós encontramos algumas questões paradoxais. Às vezes encontramos muitas mães que dizem que as análises davam alterações, que as ecografias davam alterações, e elas não interromperam a gravidez. E o bebê nasceu normal. E encontramos também o contrário. Aquelas que interromperam foi fazer exame e não tinha nada. Porque a análise não é 100% exata. E às vezes a própria providência divina utiliza mecanismos desse foro para nos testar, né? De forma que, se você quiser reencarnar, né, e passar no teste das análises, das ecografias, reencarne no meio da África, no meio da Ásia, percebe? No interior do Brasil. Aí, né, quando você olha assim, está nascendo. Realmente o período já não vem há muito tempo. Pronto, já está chorando, põe ao peito, começa a dar de mamar, está pronto. Mas para reencarnar aqui está difícil. Percebe? Para reencarnar em Portugal tá. Porque a gente faz uma ultra análise. Nós estamos querendo uma raça ultra, uma perfeição. Então, essa questão que Camilo coloca aqui, olha. E mesmo tendo filhos perfeitos, infelizmente ninguém está livre de uma criança ou um jovem sofrer um acidente e ficar deficiente. Qual deve ser o comportamento dos pais perante o filho que nasce portando deficiências físicas e mentais? Importante é que esses pais sensibilizem-se perante os filhinhos carentes e muito amados, interpretando-os como pedras preciosas que o Criador colocou sob os seus cuidados, sob seus desvelos, de modo a transformá-las em gemas rutilantes, valiosas, glorificando a vida. É um espírito que volta, às vezes, naquela situação de uma paralisia cerebral, de uma síndrome de Down, de um mongolismo, de uma problemática que não consegue caminhar, de uma problemática, às vezes, visual. A criança não consegue ver. Às vezes a criança surda-muda, né? Esse espírito que volta assinalado por essas lutas é o espírito que se comprometeu em reencarnações anteriores e agora ele volta para espiar. Às vezes o pai, às vezes a mãe. É um espírito que se comprometeu diante da vida, pedindo para renascer junto, para ter como filho, aquele ser, porque saberia que sozinho aquele filho, aquela filha, não vingaria, não conseguiria.
Então pede para vir junto para poder alcançar êxito na prova. Às vezes, esse pai, essa mãe, foi alguém que permitiu que esse espírito se endividasse no passado. É cúmplice, é coautor. Então volta junto, para que cuidando dele, cuidando dela, possa ultrapassar essa dificuldade juntos. Ganham todos. Então olharmos para esses filhos, né, como diz aqui Camilo, pedras preciosas que Deus colocou sob os nossos cuidados. Compreender, né, vê-los muito mais do que estão dando trabalho. Às vezes a gente só olha o lado material. Estão dando trabalho. Né? Não apenas assim, mas compreendermos que são filhos de Deus emprestados em nossas mãos para que a gente possa fazer o melhor. Às vezes a gente observa um pai, uma mãe, trazendo pela mão um filho, uma filha deficiente, às vezes no carrinho, na cadeira de roda, né? E a gente fica olhando, observando. Alguns de nós dizem, eu não teria essa paciência. Eu não seria capaz. Quantos de nós fazemos essas reflexões? Então, para encerrar, meus amigos, a nossa conclusão, que é uma conclusão de Camilo também na obra, né? Ele diz que quanto melhor tenha sido dada a orientação educativa da criança, menos problemáticas serão as fases futuras do ser sobre a Terra. Quanto mais nós investirmos na educação da criança, quando ela está dentro da barriga e quando ela está fora da barriga, né, menos problemas nós encontraremos nas fases futuras desse ser sobre a Terra. Às vezes a gente diz assim, olha, eu fiz o máximo, eu dei tudo, não podia fazer mais, né? Em termos de educação, eu me entreguei, mas esse menino se afastou do bom caminho, essa miúda passou-se tudo. Tenhamos a consciência tranquila. Se fizemos o melhor, coloquemos nas mãos de Deus. Coloquemos na mão de Deus. Que às vezes esses filhos do coração, eles precisam de tempo, mas não é o nosso tempo. Não é o tempo da nossa idade cronológica na Terra. É o tempo que a vida precisa para lhes fazer amadurecer. Eles vão aprender, eles vão nos dar razão, mas vão precisar de tempo. E como a gente ama, a gente continua amando sem esperar resultados deles. Então, gestação é uma ótima oportunidade para começarmos a educar os nossos pequenos. Tá? Quem quiser perceber melhor das questões, a obra que eu me baseei é Desafios da Educação, tá bem? Também com alguns enxertos que é retirado do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. O Desafios da Educação tem desafios da educação na infância, na madureza, na vida adulta e por aí afora. Muito bem. Vamos então fazer a nossa prece. Quando compreendemos que a exposição doutrinária atende a nós encarnados e atende também aos nossos irmãos desencarnados, nós aproveitamos para poder mentalizar aqueles espíritos que se preparam para renascer na Terra. Querido amigo Jesus, diante da sua paz, da sua alegria, em que nos concede nessa noite a oportunidade de aqui estarmos unidos e reunidos em Teu nome, estudando a doutrina dos Espíritos, aprofundada pelos Teus mensageiros do mundo maior, nós agradecemos o dia que se foi. Agradecemos o lar, a família,
o teto, o trabalho, o pão, o agasalho, os amigos, a vida, enfim. Agradecemos-te, Senhor Jesus, na oportunidade de agora, a compreensão da vida espiritual, que nos coloca mais responsáveis e mais lúcidos diante dos desafios a que somos chamados em todos os instantes. Oramos, Senhor, por aqueles que um dia nos ampararam na condição de nossas mães, pais, avós, aqueles que de nós cuidaram, aqueles que nos educaram, e num grande número já se encontram de volta ao mundo espiritual. Por aquilo que nos ofereceram, com que nos protegeram, com que nos iluminaram, a nossa gratidão e a nossa vibração de ternura e reconhecimento, para que onde quer que estejam, recebam as nossas vibrações de carinho, de reconhecimento. Queremos também, Senhor Jesus, agradecer-te pela oportunidade que temos ou que tivemos de educar aqueles que passaram em nossas mãos na condição de filhos, de netos, de criança, de qualquer condição, recebendo por vezes a nossa palavra e o nosso cuidado como educadora, como professora, como auxiliar, seja como for. Queremos te agradecer pela bênção da maternidade, da paternidade, e eventualmente não tendo tido essa graça, por aqueles, Senhor, que chegam em nossos caminhos, precisando do nosso carinho e do nosso amor. Ah, querido amigo Jesus, deixa-nos nessa hora orar pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pela continuidade das nossas vidas, pelos seus êxitos, pelas suas alegrias, pelos seus acertos. E orarmos também pelas suas desditas, pelos sofrimentos que passam, pelas dores que os visitaram, através do seu livre-arbítrio ou não. Estando próximos, dentro do nosso lar, ou distante, deixa-nos buscá-los e envolvê-los, como outrora fazíamos, no colo trazendo junto ao peito, e orando, Senhor Jesus, pedindo que possa continuá-los a abençoar, onde e como esteja. Querido amigo Jesus, nesta noite de paz, queremos pedir pelos espíritos amigos que nos protegem, que nos iluminam, que nos acompanham, e também por aqueles que em condição de perturbação, de sofrimento, de dor, também encontram o caminho da paz, que já nos visita aos passos, querido amigo, doce amigo de todas as horas, que nunca nos permite estar sozinhos, ou assim nos sentirmos. Abençoa a cada um, encarnado e desencarnado, e que possamos, Senhor, diante das responsabilidades que a vida nos confere, iluminada pela doutrina dos Espíritos em nossa mente e coração, sermos instrumentos fiéis da Tua paz e da Tua ação, onde quer que estejamos. Guarda-nos sob a Tua paz, visitando aqueles que nos pediram prece nos lares, em suas casas, em suas moradias, os que estarão sendo encaminhados para a cirurgia, ou que de lá vieram, aqueles, Senhor, que nos pedem prece, envolvendo-os
em processos de obsessão, de inquietação. Acolhe a cada um deles, hoje e sempre. Fica conosco, querido amigo Jesus.